Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos começar com as diretamente proporcionais. O que quer dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quer dizer que elas aumentam ou diminuem na mesma proporção, certo? Então, se uma dobra de tamanho, de quantidade, a outra também vai dobrar de quantidade, de tamanho, certo? Então, vamos trabalhar primeiramente com grandezas diretamente proporcionais. Vamos resolver alguns exercícios, tá? Então, vamos lá. Complete o quadro a seguir, considerando que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Então, vamos analisar. Na primeira linha, a gente vai ter a quantidade de garrafas de água, certo? Na segunda linha, a gente vai ter o preço a pagar em reais pela quantidade comprada. Belezinha. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem que 4 garrafas de água, eu vou pagar R$19,20, certo? Se eu comprar uma garrafa de água, quanto que eu irei pagar? E se eu comprar 5, quanto que eu vou pagar? Se eu comprar 16 garrafas, quanto que eu pagarei? E caso eu tenha pago R$43,20, quantas garrafas de água eu adquiri? Então, é isso que a gente vai determinar aqui, certo? Eu vou dar uma dica para vocês como que a gente vai resolver esses exercícios. Então, vamos lá. Vamos montar uma tabela um pouquinho diferente dessa, em forma de coluna, para determinar a quantidade de água, quantidade de garrafas de água e a quantidade a ser paga por essas garrafas adquiridas. Então, vamos lá. Na primeira coluna, a gente vai colocar a quantidade de garrafas de água. Então, ó, vamos lá. Quantidade de garrafas de água. Quantidade de garrafas de água. E na próxima coluna, a gente vai colocar o preço a pagar. Ok. Vamos lá. Aqui a gente tem uma garrafa de água, depois a gente vai ter 4, 5, esse é o que a gente não tem ainda, aqui, ó, esse é o valor que a gente não tem, e 16. Para uma garrafa de água, a gente vai pagar um valor que a gente não sabe ainda. Em 4 garrafas de água, a gente vai pagar R$19,20. Em 5 garrafas de água, a gente vai pagar um valor que a gente não sabe ainda. Essa quantidade de água aqui, a gente não sabe. Então, vamos substituir por uma variável que a gente não sabe. E vai ser pago R$43,20. E para 16 garrafas de água, a gente vai pagar um valor W que a gente não sabe, certo? Então, o que eu fiz aqui, ó? Nesse exercício, eu apenas coloquei em forma de colunas as informações que a gente tinha na tabela anterior, tá? Então, ó, por quê? Para ficar mais fácil para a gente analisar, certo? Então, ó, vamos analisar as proporções. Se a gente 1 está para 4, certo? Assim como o preço pago por uma garrafa, X, está para o preço pago em 4 garrafas, certo? Então, ó, a gente montou essa regrinha aqui, ó. 1 está para 4, assim como esse valor que a gente não sabe está para R$19,20, certo? E como que eu vou resolver? Eu vou marcar aqui só para a gente reparar. Como que eu vou resolver isso daqui agora? Eu vou só multiplicar em cruz, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó? 4 vezes x. 4 vezes x é igual a 1 vezes 19,20. 1 vezes 19,20. Ok. Agora é só resolver, olha, uma equaçãozinha simples que a gente já viu. Vamos encontrar o valor de x. Então, 4x é igual a 1 vezes 19,20, vai ser 19,20, certo? O nosso 4 aqui, ó, ele tá multiplicando. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter x é igual a 19,20,20 dividido por 4. E isso é igual a 4,80. Se eu fizer 19,20 dividido por 4, a gente vai ter o valor de 4,80. Ou seja,
eu vou pagar em uma garrafa de água o valor de R$ 4,80. Certo? Agora vamos para o próximo. O que falta a gente determinar ainda? Ó, o valor pago por 5 garrafas de água. Então, vamos fazer a continha aqui também. A gente pega o valor de cima, divide pelo valor de baixo e faz a mesma coisa do outro lado. Então, 4 está para 5, assim como 19,20 está para Y. Certo? O que a gente faz agora? Multiplica em cruz novamente. Então, a gente vai fazer 4 vezes Y e 5 vezes 19,20. Então, vamos lá. 4 vezes Y é igual a 5 vezes 19,20. Vamos resolver essa multiplicação aqui? Então, vamos manter o 4Y igual 5 vezes 19,20 é igual a 96, certo? O nosso 4 aqui, ó, ele tá multiplicando o valor de y. Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ter que y é igual a 96 dividido por 4. E 96 dividido por 4 é igual a 24, certo? Eu vou colocar com 2 zeros aqui, vírgula 00, porque a gente tá falando em valor, tá? Em valor, quantia em dinheiro. Então, a gente sabe que 5 garrafas de água vão custar R$24. Ok? Olha aí. E agora, o que falta ainda? Ó, a gente tem que determinar o Z aqui também, né? O Z e o W ainda. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. O de cima pelo de baixo, o de cima pelo de baixo. Então, vamos lá. Ó, 5 está para Z, 5 está para Z, assim como 24, que é o valor que a gente determinou, né, agora. Assim como 24 está para 43,20. Ok? Tranquilo, né? O que a gente vai fazer agora? A mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vamos multiplicar em cruz. Então, a gente vai fazer x vezes 24, vai ser 24... X não, Z, desculpa, é Z aqui. Vai ser 24Z igual a 5 vezes 43,20. Certo? Então, vamos resolver a multiplicação aqui, ó. Vamos manter o 24Z. 5 vezes 43,20 é igual a 216. Certo? Então, como o nosso 24 aqui está multiplicando o Z, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter Z igual a 216 dividido por 24. E 216 dividido por 24 é igual a 9. Ou seja, se eu pagar R$ 43,20, eu vou receber 9 garrafas de água, certo? Então, aqui a gente vai substituir por 9. Beleza? O que falta ainda? Falta o W, né? Então, vamos fazer a mesma coisa. O valor que a gente acabou de obter, ó, 9 está para 16, assim como 43,20 está para W. O que a gente faz agora? Multiplica em cruz novamente. Vamos lá. 9 vezes W é igual a 16 vezes 43,20. Ok? Vamos resolver a multiplicação? Então, 9W a gente copia. E a gente vai fazer 16 vezes 43,20. E isso vai dar 691,20. Ok? E o nosso 9 aqui, ele está multiplicando o W. Ele vai passar dividindo, então a gente vai ter W igual a 691,20 dividido por 9. 691,20 dividido por 9 é igual a 76,80. Ok? Então, é só a gente fazer as continhas. Ou seja, se a gente comprar 16 garrafas de água, a gente vai pagar R$ 76,80. Certo? Então, vamos substituir aqui agora, ó. Se eu comprar uma garrafa de água, eu vou pagar aqui, ó, R$ 4,80. Então, a gente vai completar com R$ 4,80. Se eu comprar 5 garrafas de água, eu vou pagar
R$ 24, certo? Se eu paguei R$ 43,20, então eu vou levar para casa 9 garrafas de água, certo? E se eu comprei 16 garrafas de água, eu vou pagar R$ 76,80. Certo? Então, ó, essa é a resolução do primeiro exercício, ok? Próximo exercício, vamos lá. 2 bolachas de água e sal possuem 64 calorias. Marina diariamente consome 5 bolachas de água e sal em seu café da manhã. Quantas calorias de bolachas de água e sal Marina consome por dia? Então, vamos montar aquela tabelinha? Então, na primeira coluna, a gente vai colocar as bolachas, certo? A quantidade de bolacha, ok? Na segunda coluna, a gente vai colocar a quantidade de calorias por a cada 2 bolachas. Beleza? Então, ó, a gente sabe que 2 bolachas tem 64 calorias. Ok? E a gente sabe que a Marina consome 5 bolachas. Quantas calorias ela vai consumir durante o dia? É um valor que a gente não sabe, que a gente vai determinar, certo? Então, a gente montou a nossa tabelinha aqui, tá? Vamos fazer a continha agora. Então, vamos lá. 2 está para 5. 2 está para 5, assim como 64 está para x. Certo? Como que a gente vai resolver isso? Em cruz novamente, em xzinho. Certo? Então, ó, 2 vezes x é igual a 5 vezes 64. Então, vamos resolver essa multiplicação aqui, né? 2x é igual a 5 vezes 64 é igual a 320, certo? O 2 aqui, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 320 dividido por 2. E 320 dividido por 2 é igual a 160. Ou seja, então 5 calorias vão ser iguais a 100. 5 calorias não, 5 bolachas vão ser iguais a 160 calorias. Então, qual que é a resposta? Ó, a pergunta é: quantas calorias de bolacha de água e sal Marina consome por dia? Então, a nossa resposta é que ela consome 160 calorias. Certo? Pronto, resolvemos a nossa segunda questão. Agora vamos para o nosso terceiro exercício. A maquete de um novo empreendimento imobiliário foi construída na escala de 1 por 390. Sabendo que esse edifício terá 26 andares e que, em média, cada andar tem 3 metros de altura, determine a medida da altura desse edifício na maquete. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui no exercício? A gente tem que 1 metro na maquete equivale a 390 metros na vida real, certo? Beleza. E a gente ainda também tem o tamanho do prédio na vida real, que a gente vai ter um prédio de 26 andares com 3 metros cada andar, certo? Então, vamos determinar qual a altura do prédio real. Então, se eu tenho 26 andares e eu tenho 3 metros cada andares, 26 vezes 3 é igual a 78, certo? Então, vamos guardar essa informação. Então, a gente tem que o prédio ele vai ter 78 metros de altura, certo? Certo. Então, a gente vai montar agora a nossa tabelinha, igual a gente fez nos outros exercícios. Então, ó, metros na maquete. Opa, isso. E a quantidade em metros na vida real. Certo? Beleza. Então, pela escala, a gente pode determinar aqui 1 metro na maquete equivale a 390 metros na vida real, certo? E a gente sabe também que na vida real o edifício vai ter 78 metros. Então, ele vai ter 78 metros na vida real. E ele quer determinar qual é a medida desse edifício na maquete. Então, a gente não tem o valor dele na maquete, certo? Então, é isso que a gente vai determinar. A gente já fez nossa tabelinha aqui, ó. Que maravilha. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Montar a nossa proporção, as nossas razões. Então, vamos lá. 1 está para x. Então, ó, 1 está para x.
assim como 390 está para 78. Como a gente resolve isso? Multiplicando em cruz novamente, certo? Então, vamos lá. X vezes 390 é igual a 390x, certo? 1 vezes 78. Vamos resolver agora. Então, aqui a gente mantém, né? 390x igual 1 vezes 78, 78. O 390 aqui, ele está multiplicando. Ele vai passar para cá, dividindo. Então, a gente vai ter x igual a... Opa, aqui é 78, não é 780 não, só 78, tá? Então, aqui a gente vai ter 78 dividido por 390, certo? E 78 dividido por 390 é igual a 0,2, certo? Então, o nosso prédio na vida real, que vai ter 78 metros de altura, na maquete ele vai possuir 0,2 metros, certo? Mas 0,2 metros é complicado, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar esse em metros em centímetros. Como a gente sabe que 100 centímetros é igual a 1 metro, então 0,2 é igual a 20 centímetros. 0,2 metros, tá? É igual a 20 centímetros. Então, a nossa resposta é o quê? É para determinar a medida de altura do edifício na maquete. Então, na maquete, o edifício terá 0,2 metros ou 20 centímetros, certo? Então, essa seria a nossa resposta. Então, no edifício, na maquete, o edifício vai ter 0,2 metros ou 20 centímetros, qualquer uma das alternativas eu aconselho vocês a colocar, tá? Então, essa é a nossa resposta da questão 3. Agora, vamos para o nosso quarto exercício. Então, vamos lá. Ó, o cachorro de Amanda pesa 4,5 kg, 4,5 kg. Para tratar uma infecção nas vias urinárias, o veterinário receitou um antibiótico cuja dosagem é de 6 ml a cada 10 kg de peso corporal. Quantos ml de antibiótico Amanda dará ao seu cachorro? Então, ó, já li, eu vou tirar aqui por causa dos exercícios anteriores. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos montar a nossa tabelinha como a gente já fez nos outros exercícios, tá? Então, eu vou colocar na primeira coluna o peso do cachorro, certo? Na primeira coluna a gente vai colocar o peso, na segunda coluna a gente vai colocar dosagem, certo? Então, vamos lá. Se um cachorro pesa 10 quilos, ele vai ter que tomar 6 ml, ok? E se um cachorro pesa 4,5 kg, qual vai ser a dosagem que ele tem que tomar? A gente não sabe, é o que a gente vai descobrir agora, ok? Então, ó, a gente tem aqui a nossa tabelinha, certo? E agora a gente vai resolver. Então, vamos lá. Novamente, 10 está para 4,5, assim como 6 está para x. Então, vamos resolver isso um pouquinho mais rápido, tá? Então, vamos lá. 10x, vamos resolver em cruz, é igual. 4,5 vezes 6 é igual a 27, certo? Então, 4,5 vezes 6 é igual a 27, ok? Então, o 10 que está multiplicando vai passar dividindo. X é igual a 27 dividido por 10. E 27 dividido por 10 é igual a 2,7. Ou seja, então a Amanda vai ter que dar para o seu cachorro 2,7 ml. Então, essa vai ser a nossa resposta. Então, ó, aqui seria o valor de 2,7. Então, Amanda dará 2,7 ml. Ok, gente? Facinho, né? Tranquilo. Depois que a gente monta a tabelinha, é só fazer as continhas. Vamos para o próximo, então. Então, vamos lá. Esse exercício agora foi um exercício que caiu na provinha do Enseja. Então, vamos lá, ó.
As telas dos televisores são medidas em polegadas. Quando dizemos que um televisor tem 20 polegadas, isso significa que a diagonal da tela mede 20 polegadas, o que é aproximadamente 51 centímetros, certo? Agora vem a pergunta. Se a diagonal da tela de uma televisão mede 35,7 centímetros, podemos concluir que se trata de um aparelho de... Aí são as alternativas. 12 polegadas, 14 polegadas, 16 polegadas ou 18 polegadas. Então, vamos montar a nossa tabelinha e responder essa pergunta. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter as polegadas e os centímetros. Então, vamos montar com isso. Polegadas e em centímetros, certo? Uma televisão de 20 polegadas, a diagonal dela vai ter 51 centímetros, certo? E uma televisão cuja diagonal tem 35,7 centímetros. Quantas polegadas ela vai ter? A gente não sabe, então a gente vai colocar o valorzinho aqui de x. Ok, já temos a nossa tabelinha. Agora a gente já pode montar a nossa continha. Então vamos lá. 20 está para x, assim como 51 está para 35,7. 51 está para 35,7. Ok? Vamos resolver em cruz novamente. Tá vendo que os exercícios têm sempre a mesma resolução? É só prestar atenção no que está no enunciado, tá? Então, ó, vamos fazer direto. 51 vezes x, 51x, igual, agora 20 vezes 35,7. Se eu fizer 20 vezes 35,7, o resultado vai ser 714. Ok? O nosso 51 aqui, ó, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, então. Então, x é igual a 714 dividido por 51. E 714 dividido por 51 é igual a 14. Ou seja, essa televisão que tem diagonal igual a 35,7 centímetros, ela vai ser uma TV de 14 polegadas. Então, ela vai ter 14 polegadas e é a nossa alternativa B, certo? Ok, vamos para os próximos. Agora, a gente vai falar sobre grandezas inversamente proporcionais. A gente viu que as grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando aumentam em uma determinada proporção, a outra também vai aumentar nessa determinada proporção. Já as grandezas inversamente proporcionais, ela vai ser exatamente o inverso. Quando uma aumenta numa proporção, a outra vai diminuir nessa mesma proporção. E a gente tem uma regrinha um pouquinho diferente para resolver esses exercícios, tá? Mas é muito tranquilo também. Então, por exemplo, se eu tiver uma grandeza e eu dobrar ela, e a correspondente eu vou dividir ela por 2, porque se eu aumentei e multipliquei por 2 uma, eu vou dividir por 2 a outra, ok? Então, vamos lá, vamos para os exercícios aqui que fica mais fácil de entender. Um cano com área de 6 centímetros quadrados esvazia uma caixa d'água em 4,5 minutos, 4 minutos e meio. Outro cano com área de 10 centímetros quadrados e com a mesma vazão por minuto esvaziará a mesma caixa d'água em quanto tempo? Então, ó, o que a gente precisa prestar atenção? Se a gente tem um cano, ele vai esvaziar em um determinado tempo. Se a gente aumentar a área desse cano, se a gente aumentar esse cano, ele vai esvaziar a caixa d'água em menos tempo, certo? Então, percebam, uma medida aumentou e a outra vai diminuir, certo? Então, isso corresponde a grandezas inversamente proporcionais. O que a gente precisa fazer? Vamos fazer exatamente como a gente fez antes, certo? Montar a nossa tabelinha. Então, ó, primeiro a gente vai colocar a área do cano, ok? E depois o tempo em que ele demorou para esvaziar a caixa d'água. Então, vamos lá. A área do cano. Com um cano de 6 centímetros quadrados, ele esvaziou a caixa d'água em 4,5 minutos. Aqui em minutos, tá? Pra gente não esquecer. Ele esvaziou a caixa d'água em 4,5 minutos. Se a gente tiver um cano com área de 10, ele vai esvaziar em quanto tempo? A gente não sabe, então a gente precisa colocar a nossa incógnita, o nosso valor que a gente não conhece. Qual que é a regra agora
para grandezas inversamente proporcionais. A gente vai fazer a mesma coisa. 6 está para 10, assim como tal está para tal. Porém, a gente precisa fazer uma mudancinha aqui, ó, na nossa incógnita. O que a gente vai fazer? Vai colocar ela na linha de cima e essa que tá aqui vai colocar na linha de baixo. Ou seja, a gente vai fazer essa troca. Então, na verdade, vai ficar x e 4,5 aqui, certo? Então, toda vez que a grandeza for inversamente proporcional, a gente precisa inverter o valor da incógnita com outro valor da razão que a gente tem, certo? Agora, a gente esquece esse e vai fazer as continhas com os outros valores, certo? Então, vamos lá. 6 está para 10, assim como, esquece esse, x está para 4,5. Ok. Depois disso, é só resolver como os outros. Vamos resolver em cruz também. Então, vamos lá. 10 vezes x, 10x, igual a 6 vezes 4,5. Vamos resolver essa multiplicação. Então, vai ficar 10x igual a 6,4,5 é igual a 27. Então, x vai ser igual a 27 dividido por 10, que é igual a 2,7. Então, com um cano de 10 centímetros, com área de 10 centímetros quadrados, ele vai esvaziar o mesmo tanque em 2,7 minutos, certo? Então, a nossa resposta, a nossa pergunta ele vai esvaziar a mesma caixa d'água em quanto tempo? Então, o cano com área de 10 centímetros quadrados esvaziará em 2,7 minutos. Certo? Facinho, né? Só lembrar de fazer essa troca aqui. Então, vamos para mais exercícios. Ok, o 7º, então. Para fazer uma viagem escolar até uma cidade próxima, a escola de Maria precisa alugar um ônibus. O custo desse aluguel será distribuído igualmente entre os alunos que participarão da viagem. A direção avisa que, se 15 alunos participarem da viagem, cada um terá que pagar R$ 25 pelo aluguel do ônibus. Se 30 alunos participarem da viagem, quanto cada um pagará? Então, vamos perceber. Se eu aumentar a quantidade de alunos que vai diminuir a quantidade que cada um vai ter que pagar, certo? Porque a viagem vai ser dividida em mais pessoas. Então, quando um aumenta, o outro vai diminuir. O que a gente tem, então? Grandezas inversamente proporcionais. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos montar a nossa tabelinha também. Número de alunos. E aqui, o valor a ser pago. Lembrando que esse valor a ser pago é por aluno, tá? Então, vamos lá. Se forem 15 alunos, o valor a ser pago por cada um é de R$ 25. Se forem 30 alunos, quanto que vai pagar cada um? A gente não sabe. Então, é isso que a gente vai descobrir agora, tá? Montamos a nossa tabelinha, perfeito. Como a gente está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, o que a gente precisa fazer antes de começar a nossa continha? Trocar a posição da coluna que tem a nossa incógnita. Então, em cima ficará o x e embaixo ficará o 25, certo? Então, vamos lá montar a continha. 15 está para 30, assim como, esquecemos esse, x está para 25. Ok? E agora, multiplicamos em cruzinha aqui, como a gente já fez. 30 vezes x, 30x, igual. Vamos fazer direto? 15 vezes 25, 375. Ok? Então, vamos lá. 30, ele está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter que x é igual a 375 dividido por 30, certo? 375 dividido por 30 é igual a 12,50, certo? Então, se a gente tiver 30 alunos participando da viagem, cada um pagará
12,50. Então, vamos colocar a nossa resposta. 30 alunos pagarão R$ 12 cada. Certo? Resolvemos a nossa atividade aqui. Tranquila, né, gente? Agora o nosso 8º exercício. 38 professores foram convocados para corrigir um vestibular bastante concorrido. Estimam que levarão 14 dias para concluir a tarefa, trabalhando 8 horas por dia. Se forem contratados 18 professores a mais, mantendo o mesmo ritmo de trabalho, em quantos dias conseguirão finalizar o trabalho de correção? Vamos ver? Então, vamos lá. O que a gente precisa ver aqui, ó? Então, ele está falando que 38 professores levam 14 dias. E eles contrataram 18 professores a mais. Então, quantos professores vão ser ao total? Então, se eles contrataram 18 a mais, 38 mais 18 é igual a 56. Então, vamos guardar essa informação. Então, no total que eles vão ter depois, será de 56 professores. Ok. Então, ele está perguntando, se eles tiverem 56 professores, quanto tempo eles vão demorar para fazer o mesmo trabalho na mesma quantidade de horas por dia? Então, vamos montar a nossa regrinha aqui, a nossa tabelinha. Então, vamos lá. Número de professores. E aqui os dias trabalhados, tá? Então, vamos lá. Se eles forem contratar 38 professores, eles vão levar 14 dias, certinho? Se eles contratarem 18 a mais, então 38 mais 18, se eles contratarem 56 professores, eles vão levar quantos dias para corrigir o vestibular? A gente não sabe, então por isso que a gente coloca o xizinho. Então vamos lá, olha que maravilha, montamos nossa tabelinha. Então, ó, pensem comigo. Eu tenho uma quantidade de professores e eles corrigem a prova em 14 dias. Se eu aumentar a quantidade de professores, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de dias que eles levarão para corrigir a mesma quantidade de provas? A gente vai diminuir, certo? Então, eu aumentei aqui e eu vou diminuir aqui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. O que eu preciso fazer? Trocar de lugar aqui para a gente fazer a nossa continha. Então, o x que está embaixo, ele vai para cima. O 14... Opa, aqui não tem esse risquinho, não. O 14 que está em cima, ele vai para baixo. Certo? Então, agora sim, a gente pode montar as nossas grandezas inversamente proporcionais. Então, ó, 38 está para 56. Assim como x está para 14. Certo? Olha que fácil, multiplicar em cruz novamente e acabou. Muito fácil esse tipo de exercício, né? Então, a gente vai ter 56 vezes x, 56x. Vamos fazer direto. 38 vezes 14, 532. Ok? Então, 56 está multiplicando x, ele vai passar dividindo, então a gente vai ter x igual 532 dividido por 56. E 532 dividido por 56 é igual a 9,5. Ou seja, se eles contratarem 18 professores a mais, eles vão levar apenas 9 dias e meio. E essa vai ser a nossa resposta. Então, a pergunta é, em quantos dias eles conseguirão finalizar o trabalho? Eles finalizarão em 9,5 dias, ou seja, 9 dias e meio. Estamos na penúltima, estamos acabando nossas atividades de hoje. Então, vamos lá, no próximo. Um livro tem 150 páginas e cada página tem 36 linhas. Um editor resolveu colocar apenas 30 linhas em cada página. Qual será a nova quantidade de páginas do livro? Então, vamos lá. Vamos analisar o que a gente tem aqui. A gente tem 150 páginas e cada página tem 36 linhas.
Se eu diminuir a quantidade de linhas por página, eu vou ter que aumentar a quantidade de páginas, certo? Então, aqui a gente também tem uma grandeza inversamente proporcional. Então, a gente vai ter que fazer aquela regrinha de trocar de lado, trocar de ordem, para fazer a nossa continha, ok? Então, vamos montar nossa tabela. Número de páginas e número de linhas. Ok? Então, vamos lá. Se a gente tem 150 páginas, foram colocadas 36 linhas. Ok? Se eu colocar 30 linhas apenas, que é o que está perguntando, se colocar 30 linhas, quantas páginas o livro vai precisar ter? A gente não sabe, então a gente coloca a incógnita aqui. Vamos lá, ó. Anteriormente, os valores da incógnita ficavam do nosso lado direito. Agora, o valor de x está do nosso lado esquerdo. E agora? Não acontece nada, é a mesma coisa. A gente vai trocar de lugar aqui agora, certo? O x está embaixo, ele vai para cima. 150 está em cima, ele vai para baixo. Simples assim, certo? Agora vamos montar nossas proporções, nossas razões. X está para 150, assim como 36 está para 30. Ó, ele mudou de lugar, né? Mas não tem problema nenhum, a gente vai fazer a mesma continha. X vezes 30 é igual a 30x. 150 vezes 36, quanto dá? 150 vezes 36, a gente vai ter 5.400, certo? Então, vou fazer 150 vezes... Vamos fazer devagar, esse. 150 vezes 36, ok? Então, vamos resolver essa multiplicação. 30x é igual a 150 vezes 36, é igual a 5.400. O nosso 30 aqui está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter x igual a 5.400 dividido por 30. E 5.400 dividido por 30 é igual a 180. Certo? Então, o livro que tiver 30 linhas por página, então ele vai precisar ter 180 páginas. Então, essa vai ser a nossa resposta. A pergunta é, qual será a nova quantidade de páginas do livro? A nova quantidade de páginas será de 180, certo? Então, o livro vai precisar ter 180 páginas. Então, vamos finalizar esse com um exercício de alternativa. Olha que maravilha. Então, vamos lá. Um terreno retangular tem 80 metros de comprimento por 35 metros de largura. Se diminuirmos 10 metros da largura, em quantos metros deverá ser aumentado o comprimento para que a área do terreno seja mantida? Então, vamos pensar um pouquinho. Então, se eu aumentar um lado, eu tenho que diminuir no outro para a área ficar igual. Então, tá pedindo aqui, ó, para diminuir 10 metros de largura. A largura é 35, então a gente vai fazer 35 menos 10, vai ser igual a 25 metros de largura, certo? E ele quer saber quanto vai ser aumentado no comprimento. Então, vamos lá, vamos salvar essa informação aqui e vamos montar a nossa tabelinha, certo? Então, de um lado eu vou colocar o comprimento e do outro lado eu vou colocar a largura. Então, inicialmente, a gente tem que o comprimento do terreno, se ele for de 80 metros, a largura vai ser de 35, certo? Mas ele diminuiu 10 metros da largura, então a largura passou a ter 25. Qual vai ser o comprimento, então? A gente não sabe, então a gente vai colocar a incógnita e vai fazer a continha para descobrir, ok? Então, ó, a gente tem grandezas inversamente proporcionais, o que a gente vai precisar fazer? Trocar a ordem aqui. O x está embaixo, ele vai para cima. O 80 está em cima, ele vai para baixo. E a gente esquece esse daqui agora, certo? Então, vamos às continhas. Então, x está para 80, assim como 35 está para 25. Vamos fazer
direto. Vamos multiplicar em cruz. X vezes 25, 25x. 80 vezes 35, se eu fizer essa multiplicação, 80 vezes 35 vai me dar 2.800, certo? Então, vamos lá. O 25, ele está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter que x é igual a 2.800 dividido por 25. E 2.800 dividido por 25 é igual a 112. Olha lá, então, se a largura é de 25 metros, o comprimento vai ser de 112. Mas olha, não tem essa alternativa aqui. E agora? O que a gente precisa fazer? Vamos lembrar que a pergunta é: em quantos metros deverá ser aumentado? Então, qual é a diferença entre o terreno que a gente vai ter, cuja largura é de 25 metros, e o terreno cuja largura é de 35 metros? Que o comprimento dele seria de 80. Então, a gente vai ver qual é a diferença entre 120 e 80. O quanto aumentou no comprimento, certo? Se a gente fizer a continha, 112 menos 80 é igual a 32. Então, foi aumentado 32 metros, certo? Então, a nossa resposta é 32 metros, que seria a nossa alternativa D. Certinho, pessoal? Então, vamos sempre lembrar que quando a gente estiver trabalhando com grandeza diretamente proporcional, a gente não precisa fazer nada, só colocar na tabelinha e fazer a proporção. Um está para o outro, assim como o outro está para um, certo? Então, a gente fazendo essa regrinha que a gente fez em todos aqui. E quando a gente tiver grandezas inversamente proporcionais, não esqueçam de fazer a regrinha de trocar a ordem aqui, como a gente tem em todos os que envolvem grandezas inversamente proporcionais, certo? Gente, precisando de alguma coisa, entre em contato. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.